Juan Capra, perteneciente a la comunidad Conde del Chaco Santafesina, padre de siete niños, denuncia encontrarse afectado por los agroquímicos que se utilizan en la zona. Explica enojado que durante las fumigaciones varias veces mojaron toda la casa. Recuerda que el lago agrotóxico chegou hasta el tanque de agua e cayó sobre sua esposa, que estava amassando debaixo del árbol. Su hijo Ever, de 8 años, comenzó con vómitos, dolor abdominal y terminó en el hospital. El personal sanitario averigua la composición de los agroquímicos para evaluar si el mismo puede depurarlos o si serão necessárias medidas específicas. Acá nessa unidade problema, nós outros, como médicos, sendo parte do personal sanitário que está atendendo Juan, temos que saber essa comunidade com o que é? É uma comunidade dos povos originários que está em El Chaco Santafesino. Como é o ecossistema de Achá? Quais são os conjuntos de fatores bióticos e abióticos que podem ter relação com sua vida? E depois também já há que ter um estudo epidemiológico desse local, que nada mais vai ser do que um estudo sobre essa população de esta área neste determinado período, pois com esse estudo vai nos ajudar a mirar o que pode estar influindo no processo de saúde e enfermidade das pessoas e vai nos ajudar a identificar os problemas, as necessidades e os problemas que eles podem estar tendo. E também é importante nós outros termos em conta o conceito de la saúde ambiental nesse problema. Por quê? Porque está passando algo nesse ambiente que está generando problemas no processo de saúde e enfermidade das pessoas e pode estar danhando o ambiente também, que no caso são os agroquímicos. Essa saúde ambiental vão ser todos os aspectos da saúde humana, todos os aspectos da saúde humana que vão ser determinados por fatores ambientais, físicos, químicos, biológicos, sociais e hasta psicossociais. Ou seja, a saúde ambiental tem a função de promover o entorno adequado para as pessoas. Depois também ele nos habla que eles estão sendo afetados por los agroquímicos. Temos que saber o que são os agroquímicos e hasta para explicar para eles o que seria isso. Poderíamos falar para eles que os agroquímicos vão ser toda ou qualquer substância ou mescla de substâncias também que vão ser destinadas a prevenir, controlar ou destruir qualquer plaga. Ou seja, também, os agroquímicos também podem ser utilizados para regular o crescimento de plantas, servir como agentes adelgaçantes ou então para prevenir a caída prematura da fruta também. E os agroquímicos vão se classificar como? Há basicamente dois tipos de classificação. Segundo o mecanismo que vai tentar controlar, ou seja, pode ser inseticida, plaguicida, herbicida, molucida, daí vai depender do organismo que vai tentar controlar e também segundo suas classificações químicas, que podem ser organoclorados, organofosforados, os carbamatos também, os derivados de cloronitrofenol. E esses agroquímicos temos que saber o que pode passar com eles. A partir de que momento esse agroquímico pode dañar o corpo humano. De isso, a OMS
nos habla de la dosis letal 50, que nada mais é do que um valor estatístico do número de gramos desse tóxico por quilo do peso requerido para matar 50% de uma população de animais expostos. E essa exposição pode ser oral, cutânea, ou respiratória, que no caso que acá no caso da mulher de Juan e provavelmente de seu filho depois. No caso da mulher vai ser uma exposição cutânea e seu filho pode ter ingerido essa água, como ele falou que a água chega em la caja d'água, hasta o tanque de água. Então, quais seriam essas que complicações os agroquímicos podem generar? Podem generar complicações agudas e crônicas ou crônicas. As agudas podem ser lesões no ojo, lesões na piel, algumas lesões neurológicas, porque a maioria dos agroquímicos são lipossolúveis, lesões renais, lesões pulmonares. E dentro das crônicas, se pode generar neoplásias, pode generar uma neurotoxicidade, pode generar efeitos na reprodução e até uma imunotoxicidade. Acá, e uma das, además de las lesiones de la piel, lesiones neurológicas, uma das que mais afetam as pessoas seriam as alterações de la reprodução, que nesse caso, Juan e sua esposa podem estar expostos a isso. E temos que mirar no futuro se todos os filhos de ellos vão ter seu desenvolvimento completo, se vão ter alguma enfermidade mais crônica no futuro. E as alterações na reprodução, como podem ser? Podem ser alterações endócrinas, que são generadas por los organoclorados. Se pode generar também alterações em la gametogênese, ou seja, alterações no ADN, principalmente do espermatozoide e no homem. Um dos principais agroquímicos que causam isso é o chamado DBCP, que causa a infertilidade. Depois, nós outros podemos também fazer com que ocorra uma alteração na implantação do zigoto no útero. Também se pode interferir no crescimento e desenvolvimento do embrião, que são os agroquímicos chamados de teratógenos. Que basicamente teratógeno vai ser toda a gente que vai produzir alterações no desenvolvimento do embrião e do feto. Que um exemplo de estes são os carbamatos. E também acá, se a esposa de Juan estiver amamentando, também se pode contaminar de
lá. Leite materna. E depois vamos explicar o que está passando com Ever. Ele falou que Ever, que tem 8 anos, ou seja, um paciente pediátrico, chegou no hospital com vômito, dolor abdominal, vômito e dolor abdominal. Ou seja, o que pode ter gerado isso? Os próprios agroquímicos no intestino. Ou seja, o que o vômito vai ser com... Perdão. Essa quantidade de vômito que Ever puso para fora, se pode ter generado o dolor abdominal. E además de isso, essa quantidade de vômito, o que pode generar? Quando nós outros vomitamos muito, vamos fazer com que se diminua a quantidade de ácido no estômago, que tem um pH de 1,5 hasta 2. Então, o que isso vai generar? Nos vai generar uma alcalose metabólica, ou seja, a concentração de hidrógeno no organismo vai baixar. Assim vai ser com que o pH em nosso corpo se quede mais alto de 7,5 e com isso vai ser com que se desactive os quimiorreceptores centrais e periféricos. Os centrais vão estar localizados no bulbo e os periféricos em los senos carotídeos, que vão identificar tanto a concentração de dióxido de carbono quanto a concentração de hidrógeno no organismo. E o que vai passar acá? Primeiramente, quando você vai começar a hipoventilar, para quê? Para que na queixa para que quando miramos, isso é muito fácil de compreender quando nós outros miramos a fórmula. Quando miramos a fórmula, que é CO2 mais água, generando o ácido carbônico e por meio da anidrasa carbônica vai generar hidrogênio e bicarbonato. O que vai passar acá? Como se detectou uma alta quantidade de hidrogênio, o organismo vai começar a hipoventilar. Acá é uma barra. O organismo vai começar a hipoventilar para ser com que se aumente a concentração de CO2, de dióxido de carbono, no organismo. Ao aumentar a sua concentração de dióxido de carbono, ao aumentar sua concentração, o CO2 vai reagir com a água, formando o ácido carbônico. E daí, o ácido carbônico você vai dissociar em hidrogênio e bicarbonato, fazendo com que se libere o hidrogênio no organismo, fazendo com que se barre o pH novamente. E quando nós outros nos perguntamos acá na unidade problema, se o organismo vai poder depurá-lo ou se serão
necessárias medidas específicas. Não temos muita informação, pero nós sabemos que a maioria dos agroquímicos se comportam como ácidos débiles. Ou seja, estes vão ser depurados, conseguem ser depurados por el riñón, que vão ser os transportadores de ânion orgânicos. E também o riñón você vai poder tentar neutralizar esse ácido com o próprio bicarbonato e também a amônia, que atua como um buffer urinário, também vai conseguir atrapar esse hidrogênio desse agroquímico. Explicando um pouco melhor como funciona isso, nós utilizamos como exemplo o PA, que é o ácido paramino hipúrico. O que vai passar acá? Você vai utilizar esse ácido para basicamente ser como se fosse um clearance, porque por meio dele ele atua como um agroquímico basicamente, pois é um ácido débil também, e nós podemos estimar o fluxo plasmático renal, pois ele vai ser filtrado com facilidade em glomérulo e o que vai quedar no plasma você vai passar por la urina, por meio da secreção tubular. O que passa acá? Nós vamos ter o interstício e o lumen. E acá vamos ter um transportador, outro transportador, outro transportador, outro transportador e um canal. O que vai passar? Acá, e no primeiro momento, no interstício, nós vamos ter uma bomba de sódio e potássio, fazendo com que salga sódio e adentro potássio dentro da célula. Depois, esse próprio sódio vai entrar por meio de um cotransporte, junto com o alfa-cetoglutarato. E esse alfa-cetoglutarato, o que é? O alfa-cetoglutarato é um resíduo do ciclo de Krebs. E aí, esse alfa-cetoglutarato vai sair e vai ser com que se entre por meio de um contratransporte os aniones orgânicos. Ou seja, acá, quando o sódio sale, vai generar energia para que ele entre de novo por meio de uma retrodifusão, fazendo com que o alfa-cetoglutarato adentre junto com ele. Aumentando a quantidade de alfa-cetoglutarato, vai ser com que ele salga e, quando ele sale, vai generar uma energia acá para ser com que o PA entre em uma célula. Depois, esse PA, esse ânion orgânico, o ácido paraminiúrico, como ele pode sair? Ele pode sair também por um contratransporte com o sódio hacia o lumen, ou então por meio do que eu falei, o transportador OAT, que é o transportador de ânion orgânico. De aí, os ânions orgânicos saem por acá. Seria o exemplo do PA, ou então de um agroquímico. Vai ser a substância que melhor pode ser utilizada para estimar, pois 20% de todo ácido paraminiúrico vai ser filtrado em glomérulo, ou seja, 20% dele já vai ser filtrado, e depois
va a ser secretado por las arterias peritrabulares também, cerca de 80%, e solamente 10% de essa vai volver por la vena renal.